E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Olha, eu acordei hoje, aí me deu vontade de falar sobre isso, porque eu estava conversando com um amigo meu ontem, porque ele estava debatendo com outras pessoas. E ele, pô, Mirão, é meio difícil explicar isso, vai mesmo. Como é que tu consegue chegar ao ponto de fazer a pessoa entender isso aí? Porque tá na cara, mas a gente não entende. Tu já passou, eu passei por isso. Bom, a gente tem que encontrar uma maneira de explicar isso às pessoas, de que as pessoas possam entender. Eu digo, mas não tem como, velho. Não tem como. Até o certo ponto, eu costumo dizer, ó, tem uma brecha que eu vi assim, né? Que há uma possibilidade de da pessoa ver essa brecha aí, ela vê assim, ela ter curiosidade, que é o quê? No caso seria o abandono de frequentar o templo. Se ela parar de frequentar o templo, eu acredito que é o primeiro passo para a pessoa. Não é com rebeldia, entendeu? Não é com rebeldia. É para você se autoconhecer, para você descobrir o que tem dentro de você, quem é você. Você não é esse corpo aí. Você não é isso aí. Você não é a vida que você construiu. Você nasceu e você começou a pensar, e por causa dos seus pensamentos você caiu no ego. Você caiu na sua própria natureza humana, nos seus próprios pensamentos, e você acha que você é um bocado de coisa. Você não é nada disso. Você não é nada disso. Deus, ele quer que você se descubra que você é o que você é. Você, como ele disse, né? Eu sou o que sou. E você tem que dizer isso para você. Eu sou o que sou. Eu não sou isso aqui, o que eu construí. Eu sou o que sou, a vida. Eu sou o que está dentro desse corpo, dessa matéria. Eu sou a consciência, o ser pensante. Entendeu? Então, eu não sei nem se porque eu estou falando isso, porque eu quero falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com isso aqui, mas enfim. Então é meio que difícil de compreender, levar para as pessoas que ela não é aquilo que elas construíram, muitas vezes como base para acreditar ou credibilizar aquilo que ela construiu, não é? De fantasia na sua vida. O modelo de suposta salvação, não é? E tal, tudinho que eu vou explicar aqui. É um bom caminho agora para se começar. É isso. Eu disse que o único caminho é a pessoa abandonar o templo para que ela possa se conhecer e descobrir, eita, peraí, eu não sou o corpo. Eu estou dentro do corpo dando comando. Então quem é o corpo? O corpo é uma casa, é um lugar de habitação. O apóstolo Paulo vai dizer, essa carcaça que nós vivemos agora irá se desfazer, irá apodrecer, né? Voltar ao pó. E nós iremos para onde? Nós quem? Eu não sou o corpo, não? Não, você não é. Eu estou dentro desse corpo para experienciar por meio da visão, audição, embora algumas pessoas não tenham. Não é que não tem, mas está desativado, né? Ou nasceu desativado, né? A visão, mas é aguçado a audição, o tato, né? Pode ver que a gente faz as letras em braille. Tentou ler em braille? Estuda pra tu ver, eu estudei. Não, é difícil, velho. Você tem que ter aqui a ponta dos dedos calejado, viu? Pra poder o negócio. Tem hora que você não sabe o que é ponto, o que é raso, o que é plano, viu? Tem uma hora que é complicado, rapaz. O negócio ali tem que você ter. Olha, pra ser cego, até pra ser cego tem que saber ser cego, viu? Tem que saber tatear. Que não é fácil, não. Então é isso. Veja. Então, como a vida existe essa complexidade de entendimento, eu acho que o primeiro passo, até agora, eu tenho outros argumentos, mas nesse momento agora eu digo que é o abandono do templo. Você tem que parar de frequentar o templo para você começar a olhar para você mesmo, o que você faz da sua vida, o que você está praticando, falando. Será que tudo que você fala, será que você viveu isso, você experienciou isso, você conhece isso? Ou você está repetindo como um tagarela, um papagaio ou um macaco? A gente chama de macaco, né? Macaco é aquele que repete, né? Já viu? Macaco aí faz macaquice. Macaquice significa, inclusive, macaco uma das palavras mais antigas escritas, viu? Que vem de imitação. Nós somos imitantes
né? Somos semelhantes. Ou seja, nós imitamos quem? O quê? Não sabemos. Perdemos isso. Imitamos o Criador. Ele é a nossa imagem e semelhança. Ele estava aqui. Foi embora. Cadê ele? Né? Ele falou com Abraão. Né? Isso é outra história. Mas eu quero voltar aqui o ponto aqui. Então precisa que a gente saia do tempo para a gente começar a descobrir quem somos nós. Né? Quem sou eu, em primeiro lugar. Para depois eu descobrir quem é as outras pessoas, que também sou eu, que é Deus. Deus não está em algum lugar, não está ali, não está aqui. Deus está em todos, em nós. Deus é vida. Por isso, quando eu amo o próximo, eu amo a Deus, não é? Enfim, né? Então, quando eu amo a mim mesmo também, eu estou amando a Deus, porque Deus habita em mim. Eu sou o tempo, Deus é vida, né? Mas isso é outra coisa. Vamos voltar aqui ao assunto, que daqui a pouco o vídeo não vai dar tempo. Mas eu queria compartilhar com vocês hoje aqui o seguinte, que foi anunciado o evangelho para os judeus. Jesus veio somente para os judeus. Aquele evangelho que ele estava falando, os evangelhos ali, não é para mim e para você. Foi para aquele povo que vivia debaixo daquela aliança. Jesus morreu pelo pecado das pessoas que pecaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Aquele pecado, aquela lei que foi dada àquele povo escolhido lá, eles desobedeceram a lei. Então Jesus veio para livrar aquelas pessoas daquela lei. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu dei uma lei a vocês não estão obedecendo? Então eu vou tirar a lei e vou deixar vocês fazer de coração. Se vocês quiserem vir para mim, que venham. Se não quiser, também está de boa. Eu vou recompensar cada um segundo as suas obras. Não é? Porque aquelas obras da lei não é obras da fé. Obras da fé, o que é fé? É crer sem ver, não é? Eu não preciso fazer, eu só preciso crer. Por quê? É crer em Jesus, que ele praticou aquelas obras religiosas no meu lugar. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso crer. Aí eu faço assim porque é ver, olhar para Cristo, olhar para a cruz, né? Como a serpente foi pendurada no deserto para os judeus lá, ele também, Cristo, foi pendurado. Então a gente olha para ele, que vai crer, né? Então eu não preciso mais praticar aquela lei antiga, aquela exigência de Deus antiga. Eu sou livre. Então o evangelho foi anunciado para os judeus, para anunciar a eles a salvação desse castigo, dessa lei. Que iria acontecer o castigo, porque eles desobedeceram, todos pecaram, todos ficaram desconstituídos da glória de Deus. Não tinha um justo sequer, um que fizesse o que era correto. Então o castigo ia vir, porque é assim a lei que funcionava. Então ia vir um castigo. Então Jesus livrou aquelas pessoas daquele castigo, enquanto aquela primeira aliança estava em vigor. Aí ele fez uma nova aliança, e essa nova aliança é uma coisa diferente. Então enquanto foi feita a aliança, mas não foi anunciado, entendeu? Foi anunciado somente o evangelho aos judeus. Aí até no primeiro texto ali, eu acho que não vai nem dar muito tempo, mas primeiro do judeu e também do grego. Ali a diferença ali é para dizer que aquele povo grego é todo o povo que não era o povo escolhido, entendeu? É só isso mesmo. Então foi anunciado, também ele vai dizer ali, antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, nos estava confiado, ou seja, porque tem o evangelho da circuncisão que foi confiado a Pedro, entendeu? E tem o evangelho da incircuncisão, daqueles que não foram circuncidados, que é os gentios, que é o grego, que é eu, você. Aí foi anunciado o evangelho a essas pessoas, como? Aí eu tenho que explicar, vou explicar, né? Eu tenho que explicar. Né? Porque não vai dar tempo. Então, eu não gosto nem de amarrar as pessoas para outro vídeo, mas eu vou terminar amarrando aqui vocês para a gente chegar a como é esse evangelho, né? O evangelho para os judeus, o evangelho para os gentios. Porque Paulo discutiu até com Pedro e Pedro reconheceu que ele estava anunciando o mesmo evangelho, mas um evangelho para quem está debaixo da lei e o evangelho para quem está fora da lei. Entendeu? Que é os gentios. Embora eles, quando fazem o que é correto, estão cumprindo com a lei, não é? Com a exigência da lei, não é? Entendeu? Mas vamos lá, eu vou tentar gravar outro vídeo aqui da continuidade, né?
E aí, pessoal, essa é a segunda parte do vídeo que eu tava fazendo, né? Que eu nem imaginava que ia ficar tão longo, né? Mas deixa eu compartilhar com vocês aqui pra gente tentar diferenciar. Não é tentar diferenciar, é tentar revelar a diferença que há entre o evangelho, não é, de quem estava na antiga aliança e o evangelho para o mundo, não é? Que é os gentios. Então vamos lá. No primeiro vídeo lá eu disse até que tem que sair do tempo para você poder entender, né? Vamos tentar entender uma coisa, você tem que botar isso na cabeça. Pecado não é matar, roubar, mentir, se prostituir, cometer adultério. Isso não é pecado. Isso é errado. Isso não se deve fazer. Você vai estar afundando isso aí. Aí eu vou explicar agora. Pecado é a transgressão da lei. Aquele pecado que Jesus morreu na cruz era o pecado da transgressão da lei. No passado, Deus tinha dado uma ordem a um povo específico. Ele escolheu um povo e deu uma lei a esse povo. Ele se tornou o Deus desse povo. Entendeu? Ele não era Deus. Ele é o Criador. Embora antes ele não era o Criador, ele é a luz eterna. Ele é a vida eterna. Ele se tornou o Criador, criou todas as coisas por meio da palavra, e depois ele se fez Deus de um povo. Embora esse povo desobedeceu, não quis ele. Aquele que é o tudo. Não quis. E não foi uma, duas, três, quatro. Foram várias vezes. Inclusive, quando eles receberam o mandamento, eles nunca ofereceram sacrifício para Deus. Nunca. Porque foram para outros deuses. Carregam até hoje a estrela do deus Moloque. Aquela estrela que dizem que é a estrela de Davi, né? Davi era astrólogo, é? Não, Davi era guerreiro, ele andava com escudo. A Bíblia diz que é o escudo de Davi. O Senhor é o meu escudo. É o quê? É a minha proteção. É o escudo de Davi, não é estrela. Estrela é a estrela de Moloque. Estrela do Deus Renfã. Procura aí, Deus Renfã. Deus Moloque. Vai lá procurar que estrela é essa. Esse pessoal, o Deus dele não é o Deus de Israel. O Deus dele é o diabo, como Jesus disse. O pai de vocês é o diabo do judaísmo. Quem segue o judaísmo está seguindo um Deus satânico. Um Deus que é o mal, que é o quê? A natureza humana. É segundo os preceitos que eles estabeleceram, que eles ensinaram. Mas eu não quero nem falar disso aí, porque o assunto não é esse. Então a gente vai perder um terço do vídeo praticamente, né? Com essa turma que só ensina mentira e baboseira, distorcendo. Então Deus deu uma lei ao povo e exigiu que esse povo obedecesse essa lei. Que lei era essa? É que eles deveriam obedecer aquelas regras, aqueles mandamentos, porque aqueles mandamentos revelavam o que era contra Deus. Jesus vai dizer, tá vendo tudo que está no mundo aí? O que é que está no mundo aí? O adultério e tal, tu não é? Da onde vem essas coisas que a gente vê? Ah, o cara ali cometeu adultério. Da onde vem o adultério? Veio do mapa? Do ar, aliás, de Marte? Veio voando? Da onde veio? Veio de dentro do coração do homem, dos maus desejos da natureza humana. Aí Jesus revelou isso aí. Embora, quando Jesus revelou que o matar, roubar, prostituir, adultério vem da natureza humana, Deus tinha colocado uma lei. Ou seja, aquilo que era errado, que o ser humano já estava fazendo. Eita, lê aí. Eita, agora é Efésios ou é Gálatas? 2:3. Os judeus, Paulo vai dizer que nós que éramos os judeus, vivíamos a mesma vida da natureza humana igual aos gentios. Embora nós tínhamos a lei, ou seja, nós estávamos... a lei veio para piorar, Paulo diz, né? Por quê? Porque, vê, se era já errado cometer adultério, cobiçar a mulher do próximo, porque isso vem da natureza humana, agora tem a lei de Deus dizendo para não fazer. Ou seja, quem desobedecia essa lei era considerado como pecador, era chamado de pecador. Agora não tem mais pecado. O que você faz, se você adulterar, isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso é a natureza humana. Ele, inclusive, Jesus disse, vocês devem crucificar essa natureza humana, porque é dela que vem esse adultério, pô. Vocês têm que cortar o mal pela raiz, entendeu? Não é cortar no tronco ali. É cortar, puxa e... se não arrancar, você cava o chão e tira a raiz. Tem que crucificar a natureza humana, porque é dela que procede todas as coisas más que existem nesse mundo.
os furtos, o adultério, a mentira, a calúnia, a difamação, a inveja. Tudo isso vem da natureza humana, não é pecado. Entendeu? Inclusive o pecado da nova aliança, está escrito isso, Paulo falou, que é não crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o pecado que Deus imputa agora sobre os seres humanos. Sabia disso? Antigamente era a transgressão da lei. Agora é não crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é pecado. Isso aí é pecado divino. Então essa pessoa não merece a vida eterna. Entendeu? Quando ela morre, já era para ela. É por isso que João vai dizer lá em Apocalipse, né? Na Revelação. Você que bebe, beba muito mais. Você que é profano, se profane mais ainda. Por quê? Porque você vai ser destruído mesmo. Então aproveita a vida que você tem, viu? Se desgrace mesmo, vá-se embora, faça tudo que você quiser. Embora a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que todo ser humano tenha acesso ao conhecimento e se liberte desse engano, de perdição, de ser destruído, dessas coisas que são passageiras, que acabam. Ele quer que você viva eternamente e ele vai dar essa vida eterna a todas as pessoas que fazem o bem e procuram a glória, a honra, já dizia Pedro. Então vamos lá. Então Deus enviou seu filho, não é? Para libertar aquele povo antigo que tinha recebido essa lei. Eles faziam o que era errado, igual a todo mundo. Aí Deus deu uma lei. Ei, não façam isso. Aí quando eles faziam, eles eram comparados como aquelas pessoas do mundão lá. E ainda mais pecavam contra a lei divina. Aí eles eram piores do que o pessoal do mundo. É por isso que Paulo vai dizer, quando o pessoal do mundão lá, que não tem lei, que não tem nada, fazem pela sua própria maneira aquilo que é correto e justo, tá vendo? Não é obedecer a lei. O que fazem correto e justo, eles estão cumprindo com a lei. Por quê? O objetivo da lei que Jesus falou, o fundamento, a essência da lei, não é regras. É trazer você a compreensão que você tem que ser justo, que você tem que ser humilde, que você tem que ser compassivo, que você tem que ser hospitaleiro, que você tem que ser bondoso, você tem que ajudar os seus amigos na hora da dificuldade. A lei era para isso, não obedeceram. Como é? Se não obedeceram a lei, como é que eles iam chegar a essa compreensão, a esse entendimento, se eles não queriam saber, não queriam ter compromisso com a lei? Aí agora querem ter compromisso com a lei antiga. Agora que não tem mais nada, agora que não tem um castigo, aí querem obedecer, não é? Mas vamos lá. Que feio você, não é? Já dizia um amigo meu. Então vamos lá. O evangelho que foi anunciado para os judeus foi para eles, embora não tivesse mais o castigo de Deus, desobedeceu a lei, castigado. Um espírito imundo vinha na pessoa e ele ficava endemoniado, ficava possesso por espírito imundo. Um bocado de coisa vinha por causa da desobediência da lei, certo? Agora, ali em Cristo, não tem mais o castigo da lei. Mas Deus tinha feito uma aliança. Deus não é injusto. Ele não volta atrás daquilo que ele falou. A lei é perpétua. Então, ia ter um fim. O fim de quem? Da lei? Não. Fim do povo. Se não tem o povo, não tem mais a lei. Então, ele fez uma nova aliança, uma nova lei. A lei antiga foi desfeita com o antigo pacto. Não tem mais aquela ordenança antiga, sacerdócio. O sacerdócio de Cristo, inclusive Jesus, na tribo dele, não se fala nada de sacerdote. Fala nada. Ele é um sacerdote diferente. Ele é um sacerdote da linhagem de Melquisedeque, que não precisa ser de um determinado linhagem de alguma coisa. Foi Deus que escolheu ele. O próprio Deus. Você é sacerdote. Você recebeu uma honra mais do que todos os seus irmãos. Nenhum ser do reino espiritual foi chamado de filho, a não ser o próprio Jesus. Mas enfim, então esse Jesus, o vídeo ficou muito curto porque eu falei outras coisas, né? Muito longo, aliás. Então, Jesus anuncia para o pessoal obedecer aquela lei até o fim. Até o fim que aconteceu no ano de 70, porque a lei, para se cumprir a lei, precisa de um templo. Para se cumprir as obrigações religiosas, que depois das obrigações religiosas vem o entendimento do que é a vontade de Deus, entendeu? Então, o vídeo vai ficar para a terceira parte. Então, todo mundo que estava debaixo da lei, aqueles judeus naquela época, foram ensinados a permanecer fiéis até o fim, até que tudo acabasse ali.
Aí depois veio Paulo ensinando os gentios. Eu vou gravar um segundo vídeo agora para falar o evangelho aos gentios, para a gente explicar, né? Pessoal, não ia ter a segunda parte, muito menos a terceira. Será que vai ter a quarta? Então vamos para essa terceira parte aqui. Mas eu ainda vou continuar o que eu estava falando lá no outro vídeo, que era o seguinte. Então foi ensinado o povo lá, da primeira aliança, para eles obedecerem até o fim. Jesus mesmo vai dizer, fui tossir aqui. Então Jesus mesmo vai dizer que eles deveriam ser fiéis até o fim. Aquele que for fiel até o fim, quem? Aquele que estava na antiga aliança, porque Jesus veio somente para os judeus. Então aquele que é da lei, né, os judeus, perseverar, for fiel àquela ordem de Deus, a lei, for fiel até o fim, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação, da grande destruição, do fim daquele povo, do fim daquela nação, daquele pacto, não é? Aí depois, agora em 1948, não é? Veio aí, se juntou o pessoal que se acha rabino, não sei o quê. Aí se juntou, veio um dali, veio outro daqui, se juntaram e com a ONU criou aí a Israel aí e separou um lugar. E hoje em dia tem até guerra aí, né? Israel quer dominar todo mundo, não é? Que é os judeus, que não é Israel, é os judeus, que se diz Israel. Porque Israel, na verdade, é todo o povo, né? Judeia, que é a Palestina hoje em dia, todo mundo ali é Israel. É o Irã, né? Também, todo mundo ali, velho. Todo mundo ali é irmão, é família ali. Mas eles estão brigando entre si, né? Aí deixa o povo. Já diz o ditado, nem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Deixa essa família se destruir aí. Deus já nem tá mais com eles. Nem tá mais ali. Eu tenho até um vídeo aqui explicando, eu acho, ou não? Acho que sim. Falando que a Israel... Ah, não, eu tava explicando, não. Até pra minha mãe revendo, né? Alguns assuntos. Que eu aprendo muito com a minha mãe também, né? Teólogo de carteirinha, né? Mas enfim, então, explicando que não é mais aquela Israel física, né? A Israel que buscamos, Paulo vai dizer, a Israel celestial, Jerusalém espiritual. Não é a cidade mais física, um lugar que a gente tenha proteção. A gente não tem proteção, a gente é igual a todo mundo agora, igual o profeta Elias, estava sujeito a qualquer paixão aí. Então a gente é igual a todo mundo agora, todo mundo é irmão diante de Deus. Aí é isso que eu vou explicar, segundo a sua maneira, que esse é o evangelho para todos, né? Para o mundo, até para os judeus. Como eu disse lá no primeiro vídeo, o evangelho para os judeus não serve para os gentios. O evangelho dos gentios serve para os gentios e para os judeus. Entendeu? Por quê? Porque o evangelho dos gentios, ele ensina uma conduta de vida que agrada a Deus. Então, se o judeu que buscam da sua própria maneira agradar a Deus, obedecendo a lei, se eles abandonarem a lei ali, aquela antiga que Deus não exige mais, e vierem para o evangelho da graça, não é? Que é a exigência de que a pessoa se torne uma nova pessoa, ela abandone a imoralidade, o pecado que procede da natureza humana, os desejos, né? Que agora eu vou dizer pecado, porque é pecado, que erra o alvo. Se Deus quer que todos se alcance a vida eterna, se salva, né? Não existe salvação. Salvação era para o povo antigo. Deus quer que todos alcancem a vida eterna, tenham acesso a essa vida eterna. Não é? Quando você não está acertando isso, você está errando o alvo, né? Está pecando, pecar é isso, é o alvo. Por isso que Deus quando deu uma lei ao povo antigo, e o pessoal desobedecia, eles estavam pecando, ou seja, estavam errando o alvo, porque Deus disse, obedeçam isso aqui, porque matar é errado. Aí Paulo vai dizer, eu não sabia o que a cobiça era errado, não é? Aí, beleza, mas quando veio a lei, aí despertou em mim todo tipo de cobiça, aí o mandamento que era para me trazer coisa boa, me trouxe a morte, despertou em mim a morte. Aí, ou seja, por quê? Porque pecar contra a carne, Paulo vai dizer, quem peca contra a carne, peca contra o seu próprio corpo, não é? Beleza. Aí você vai pagar por isso aí. Agora, quem peca contra Deus, aí, meu amigo, é outra coisa. É um pecado divino. Deus, ele não tem, ele é justo, entendeu? Ele é piedoso, mas ele é justo. Se ele disse algo para fazer, você tem que fazer. Se não fizer, já era. E Deus não disse para ninguém fazer nada hoje em dia. A gente está no novo pacto.
Ele dá gratuitamente, sem exigir nada de ninguém. Quem que você quer a vida eterna? Então se dedique em fazer o bem. É essa nova aliança. Agora a antiga aliança veio um evangelho para os judeus. Jesus veio para os judeus para salvar os judeus. Salvar de quê? Do castigo que iria vir sobre aquele povo que desobedeceu aquela ordem. Eles não clamaram pela divindade, não foi? Não é a história que diz? Todo mundo estava vivendo lá no mundo. Deus tinha se afastado por causa de Adão, né? Aí um povo lá na frente virou escravo. Eles começaram a clamar. Ai, Deus, a divindade, você aí de cima, pelo amor de Deus, nos ajude. Ai, não aguento mais. A divindade apareceu e foi lá, escolheu um líder, deu um líder para esse povo. Como eu falei no primeiro vídeo ou no segundo. Ele da luz se tornou o criador, do criador se tornou um Deus, deu lei, foi como uma mãe e um pai para um povo, e o povo nunca aceitou, pô. Nunca obedeceu às suas leis. Paulo vai dizer quem foi que pecou no passado contra a lei divina. Quem foi? Foram os judeus, não é? Aí veja, tem que ter muito cuidado quando eu falar judeus, porque não é o povo, porque o povo todos eles são literalmente descendentes do povo antigo, são semitas, todos eles ali. Então não existe isso, essa diferença entre judeu e palestino, não existe. Todos eles ali são semitas, todos eles ali são descendentes de um cara, entendeu? Todos eles ali são irmãos, são família. Inclusive eles foram um povo escolhido por Deus, pô, que deu uma promessa, entendeu? Porque antes não tinha nada, o mundo estava abandonado por Deus. Ele abandonou. Vocês não querem? Adão não quer não, é? Ah, beleza, foi embora. Mas como Deus não tem como ir embora, né? Ele está em todos os lugares. Então, aconteceu que... Já tá eu enrolando aqui no vídeo, né? Explicando outra coisa. Ele fez com que ele mesmo falasse com algumas pessoas, né? Tendo misericórdia. Sempre foi misericordioso, nosso Pai, né? Então ele, por meio de Cristo, livrou o pessoal daquele castigo, dando salvação àquele pessoal e a Escritura Sagrada. Por isso que é sagrada, porque eu acredito, e porque eu acredito também que é verdade, é por isso que é sagrada. Que está escrito lá que foram salvos 144 mil daquele povo da antiga aliança, daquele povo lá que receberam a lei. Foram de todas as tribos, no total de 144 mil. Aí o pessoal fica criando uma doutrina aí que inventaram aí de homem chamada de escatologia. Aí diz que ainda vai ver esse pessoal. Ó, se vai ver essa contagem ainda, então, ó, tá aí ferrado, isso. Já perdesse tua vaga, tá correndo em vão isso aí. Mas enfim. Então, consegue entender? Eu tô muito reforçando a questão da antiga aliança, né? Que eu tô querendo falar da nova, né? Do evangelho para os gentios, que é tão simples, é só crucificar a natureza humana, porque Deus já aceita todas as pessoas. O judeu na base da sua fé e o gentio na base da sua fé. Se o gentio acha que ele tem que viver dessa maneira e agrada a Deus, parabéns para ele. Deus já aceita ele, não pelo que ele faz, porque Cristo já fez, mas pela maneira que ele vive, entendeu? E Cristo já nos uniu com Deus, nos comprou. Ele comprou. Não precisa você fazer alguma coisa para se chegar a Deus. Deus já aceita você. Você pode se chegar a Ele. Aí Ele vai dar gratuitamente a você a vida eterna. É por isso que vai dizer, mas tu está entrando em contradição. Sim, porque não é obra, tá? A gente tem que entender. Obras da lei e obras da fé. Obras de caridade. Por isso que aquela igreja católica caiu nesse negócio, né? O espiritismo também caiu nessa obras da fé, não é? Aí acho que para ser salvo, que não existe salvação, tem que fazer caridade. Não, pô. Você faz porque é o normal da vida. Teu irmão tá ali, ó. Não conhece, não tem acesso ao conhecimento, à sabedoria, tá fraco, tá com fome. Tu vai lá e ajuda ele. Por que tem a ver isso aí? Tu tá agindo como Abraão, como os antepassados agiram, tendo boas condutas, que por causa dessa boa conduta, Deus, visgou o olho nesses caras, entendeu? Então faça a mesma coisa, imite as coisas boas que eles fizeram, entendeu? Muito simples, né? Ó o vídeo longo de novo. É bronca, né? Eu vou tentar, vou conseguir, viu? Aí tu vai chegar lá. Então, quarto vídeo vai ter o próximo, né? De novo. Pai eterno. Complicado, né? Eu acho que esse aqui é o quarto vídeo, né?
ficar bem longo. Vai praticamente ser uma série, né? Eu até lembrei aqui agora. Parece que no TikTok tem um negócio de você colocar uns vídeos ali em cima, né? Uns quadradozinhos assim que ficar série, né? Parece. Eu vou tentar fazer isso. Aí eu vou colocar esses vídeos aqui, tudo naquela série lá, para que a gente possa entender o que é o evangelho para os judeus e o evangelho para os gentios. É o mesmo evangelho, mas o que Deus exige do antigo povo escolhido e o que Deus exige da nova aliança. Da antiga aliança era a obediência a tudo que estava escrito no livro da lei. Como a lei não acabou, a lei era perpétua, quem pecou foi o povo, então o povo deveria obedecer, voltar a obedecer a lei, aí Deus, por meio da nova aliança que ia fazer, ia aceitar todo mundo, entendeu? Mas eles teriam que perseverar até o fim. Aí a gente vai entrar um pouquinho agora, imergir um pouquinho, né? Pra gente poder tentar entender algumas coisas. Que é por isso que Paulo vai condenar Pedro, porque Pedro, ele entende do evangelho, mas ele dizia o quê? Ó, pessoal, vê só, a lei, quando alguém desobedecia, o que acontecia? Não vinha o castigo de Deus? Cadê o castigo de Deus? Onde é que está o castigo de Deus? Quem desobedece a lei? Cadê? Não está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa com você? Não está. Entendeu? Então continua tudo a mesma coisa. O que nós sabemos é que vai acontecer o último dia. Quando? Aonde? Ninguém sabia. O dia exato, mas sabia quando viesse, né? Aí é por isso que vai dizer que lá em Atos, logo no capítulo 1 de Atos, no dia de Pentecostes, veio o último dia. Ali eram os últimos dias da antiga aliança, do fim de tudo. Entendeu? Então, nos últimos dias, lá não está escrito isso, nos últimos dias, né? Foi derramado do Espírito de Deus, como dizia a profecia. Então, o último dia, que foi os últimos dias ali de Atos, a não ser que você vai dizer que depois de 2000 anos ainda é últimos dias. Usar dessa fantasia ilusória, né, da natureza humana. Esses desejos imorais aí. Então, a verdade é, os últimos dias aconteceu, que foi os últimos dias da antiga aliança, do antigo pacto, aquele mundo de escuridão, não é? Onde a pessoa desobedecia a lei divina e era castigado. A pessoa, dependendo da gravidade da ordenança, porque tinha lei para obedecer tudo que estava escrito, mas dentro tinha ordenança. Aí Deus tinha dado autoridade ao sacerdote para julgar o povo. Aí ele, não, você não merece a morte por apedrejamento, você merece a morte divina, você tem que morrer, tem que ser sacrificado. Aí Deus, não, peraí, então sacrifica um animal no lugar dele, para ele não morrer, ele continuar vivo. Aí quem era sacrificado no lugar do cara? Era o animal. Pronto, acabou-se. Entendeu? Então, inclusive, você vai encontrar lá em Atos, não é uma narrativa de que o apóstolo Paulo, ele não queria contrariar quem estava debaixo da lei, obedecendo até o fim que ia acontecer. Todo mundo sabia, mas nem todos queriam aceitar ou entender, né? Não, que fim vai acabar mesmo? Para com essa palhaçada aí. Hoje que fim vai acabar? Que negócio que o templo vai ser destruído? Cadê? Os nossos pais morreram. Cadê? Tudo continua a mesma coisa. Cadê? Vai ser destruído aonde? Não vai, mas foi. Aconteceu no ano 70. Não é? O cara lá entrou lá e destruiu a cidade, o templo, destruiu tudo. Não ficou nada. Ficou nada. Aí depois de muito tempo é que vai ser construído a religião do judaísmo, esse judaísmo moderno aí, né? Aí tem o judaísmo, aí vai aparecer judaísmo ortodoxo, judaísmo caraí, é um bocado de palhaçada, não é? Tudo isso aí surgiu tudo depois, porque no tempo dali do primeiro século, sempre eu digo para os meus amigos, meu amigo, esqueça tudo e vá procurar saber o que bendito aconteceu no primeiro século. Aconteceu uma parada lá, procure, descubra isso. É uma missão que eu dou para você como amigo e irmão. Vá lá descobrir isso. Ignore qualquer tipo de doutrina, o que tem que fazer, ou tocar, ou comer. Esqueça qualquer coisa que você já imaginou. Você quer vida eterna? Vá procurar saber o que foi que aconteceu nesse bendito primeiro século. Pronto, você vai achar. Eu achei. Não é possível que você não ache. Não é? Qual é a diferença entre mim e você? Nenhuma. Eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria? Não. Tá lá. Eu tive acesso. Eu fui lá, eu li, entendi e pronto. E é isso que eu estou fazendo exatamente aqui nesse vídeo. Estou tentando trazer para vocês o significado do que aconteceu no passado. Para que, por meio desses escritos aqui,
que está narrando exatamente o que eu estou falando, as pessoas não enganem vocês por meio de filosofias, por vãs sutilezas, né, dizia Paulo, né? Por conversa macia e suave e com bajulação. Venham para a casa de Deus, obedeçam. Engane o coração das pessoas simples, porque a dedicação dessas pessoas é verdadeira. Elas querem Deus. Aí os enganadores vêm dizer: Ei, eu sei o caminho. Aí cria regras para essas pessoas. Tem que ir para um templo. Ó, a Bíblia vai dizer, o Novo Testamento, né? Lá nos escritos mais recentes, vai dizer que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus construiu um templo. Qual foi? Cristo. Ele é o tabernáculo. Ele é a habitação do próprio Deus. Quer olhar para Deus? Olhe para Cristo. É simples. Entendeu? Então ele é o nosso alicerce. Tudo é Cristo. Entendeu? É simples de entender, né? Então tudo aquilo que foi construído pelos seres humanos, Deus que construiu, não foi um homem. José não teve desejo de Maria e transou com ela. Foi o próprio Deus que construiu aquele tabernáculo por meio dos seres humanos, para mostrar que os seres humanos são iguais a ele. E ele tinha como viver. É possível viver aqui nesse mundo sem pecar. Cristo, o verbo, se fez carne para mostrar ao ser humano que é possível viver de uma maneira que agrada a Deus. É não fazer aquilo da natureza humana. Embora tinha o pecado da lei, mas ele não veio e tirou o pecado da lei, tirou o pecado do mundo, né? Não é? Pronto, aí ele ensinou ao mundo, ó, não vivam segundo essa natureza. Aí esse ensinamento, veja que já é o evangelho para o mundo, não é? Só que as pessoas não entendiam. Por quê? O próprio Jesus vai dizer: o filho do homem, ou seja, o filho da natureza humana, não é? Nasceu da vontade de Deus para revelar, para ensinar os seres humanos o que é o pecado. Por quê? Porque os religiosos, o mundo, tem um conceito equivocado do que é o pecado, do que é errado diante de Deus. Entendeu? Pecado é a transgressão da lei, porque foi Deus que falou: obedeçam a tudo que está escrito. Isso é pecado, é lei divina. Não obedeceu a lei divina, é pecado. Entendeu? Agora, você matar, roubar essas coisas, isso aí não é lei divina. Não existe lei para isso. Você é livre em Cristo Jesus, você está livre. Se você fizer isso aí, você vai pagar por isso aí. Jesus disse: até uma palavra inútil que sai da sua boca, que proferir da sua boca, você há de prestar conta. Então ele já estava ensinando o evangelho para o mundo, embora ele veio para os judeus. Aí estava dizendo os judeus: ó, vocês obedecem à lei, vocês dão um dízimo do cominho, do coentro, da salsinha, dão um dízimo de tudo, mas vocês esquecem o preceito principal da lei, que é o quê? O amor, a justiça, a misericórdia, é fazer o bem às pessoas, entendeu? Então ele veio ensinar esse povo a, ó, já que vai acabar isso aí, a lei de Deus, ela não acaba, não é, ela é perpétua, mas vocês se prostituíram, né? Deus se colocou no lugar de um esposo e a nação de Israel, uma esposa, mas ela se prostituiu com outros deuses, né? Ele não se tornou um deus desse povo, aí ela procurou outros deuses, ou seja, foi uma prostituta. E além de ser prostituta, virou uma meretriz, a mãe das prostitutas, porque outras nações não estavam buscando outros deuses. Então ela começou a ensinar como adorar esses deuses, com rituais, com magia. Quem foi que ensinou isso? O judaísmo, a religião que contaminou, que enganou o povo. Entendeu? Então, outro vídeo, a série aqui parece que não para não, viu? Então vamos, pega a pipoca aí. Pega um refrigerante aí, embora eu sou contra refrigerante, mas bebo muito refrigerante, não posso nem mostrar aqui para não exibir a marca, né? Porque somos livres, não existe nada, né? Tudo que a gente faz, a gente vai colher. Planta e colhe, planta e colhe. Aquilo que Deus exigiu no passado, mas não. O que Deus exige, Deus não exige mais nada de ninguém, a não ser que ela seja uma nova pessoa. Não existe lei para isso, entendeu? Simples, né? Vamos partir para o quinto vídeo agora. Vai, sem complicação, sem explicar nada. Então vamos lá para o quinto vídeo, né? Inclusive eu tinha gravado o quinto vídeo agora, mas não sei porque a plataforma aqui deu uma bugada no aplicativo aqui. E aí ele apagou o vídeo.
Ele foi pro além. Mas enfim, dando uma quase continuidade, né? Porque eu nem me lembro muito onde é que foi que eu parei. Mas vamos lá tentar entender uma coisa aqui. Antigamente, né? Deus tinha dado uma lei, o resumo, né? Deus tinha dado a lei ao povo específico que clamou por ele. Ele fez uma aliança e deu uma lei a esse povo para fazer certas coisas. Porque como Deus já ia, antes mesmo da lei ser dada, já havia ter dado uma promessa. E antes mesmo da promessa, Deus já tinha planejado isso. Desculpa. Ele deu a lei a um povo para preparar esse povo para fazer parte de um trabalho que ele já havia planejado desde a fundação do mundo, quando Adão pecou. Não é? Que era o quê? Era enviar o seu próprio filho para poder dar vida eterna. O que é o próprio filho? E quando se diz enviar o seu próprio filho, talvez muita gente não vai entender, vai parecer uma maluquice aqui que eu vou falar, né? Para os homens. Mas Jesus, ele se tornou o Filho de Deus quando ele nasceu, porque ele já existia antes ele era a palavra, ele era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele se tornou o Filho de Deus, que é o Deus, a divindade, quando ele nasceu, porque ele não nasceu de uma mulher, não teve que nascer. Quem é o pai dele? Deus, que não foi nascido pela vontade de Deus, do Espírito, não é? Então ele se tornou, inclusive, parece que é Paulo que fala sobre isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da carne e tal, não sei o quê, ele se tornou o Filho de Deus. Não é que Deus adotou ele se tornou o Filho de Deus, porque antes era a palavra de Deus. Ele se tornou, nasceu, ele é o Filho de Deus, ou seja, é um nascimento, é um filho, é algo que nasce de Deus. Entendeu? Mesmo sendo ele. Tudo que eu consigo entender. Mas enfim, isso aí é outra coisa. Ó, já estou enrolando aqui um terço do vídeo de novo, em outro assunto. Mas me apegando. Então, tinha sido dada uma lei a um povo e essa lei era espiritual. Então, aquele que é espírito veio, se fez carne e cumpriu com essa lei espiritual, essa lei divina, né? Essa ordem espiritual. E ele, como aí o texto vai dizer, o verbo se fez carne e condenou essa natureza da carne, que de onde vem todos os desejos. Ele conheceu, ele fez, não é que ele não conhecia, né? Eu tô só para a gente poder entender aqui. O verbo se fez carne, o próprio Deus veio ser um ser humano e ele, pronto, tá vendo? Não é que ele está dizendo, é assim, não é isso que eu quis dizer. É tipo assim, ele experienciou a mesma coisa do ser humano. Ele foi tentado, foi caluniado, foi difamado, foi expulso, mentiram sobre ele, fizeram tudo. Aí ele disse, tá vendo? Fizeram a mesma coisa comigo. Embora ele sendo Deus, não usurpou estar no lugar de Deus. O que é o lugar de Deus? O lugar da divindade. Ele, nascido da carne, ele não usurpou sair da carne por causa das dificuldades, por causa das aflições que ele passou. Ele não clamou a algo espiritual para auxiliar ele, feito muita gente está fazendo. Oh Deus, eu não consigo isso, me dá isso, por favor, agora. Nem se o Cristo não usurpou aquilo que ele nasceu como carne, por que você quer usurpar? Por que você quer pedir algo a Deus, uma coisa que, entre aspas, Deus nem entende, não é? Que coisa maluca, né? Então veja, o próprio Cristo, a própria divindade veio e cumpriu com aquela ordem que ele havia dito no passado. Obedeçam a tudo quanto está escrito. Até um animal que ultrapassar o limite deverá ser morto a pedradas. Pronto, final. Ele veio e cumpriu com essa lei. Agora todos os seres humanos são livres, todos. Até que ele disse, eu não quero Cristo. Mas não é pelo teu querer, cara. Não é. Tu é livre. E conhece esse Cristo agora, porque esse Cristo morreu na cruz antigamente. Porque senão, existia um povo específico lá, que ninguém podia mexer, e havia guerra até hoje, não é?
catastrófica, a população não ia aumentar, ia ficar um matando o outro desenfreadamente. Hoje em dia não, porque a população está aumentando? Porque a gente tem hoje força policial, a gente tem controle, ninguém mata mais ninguém assim desenfreada, existe quem matar é preso. Antigamente não, antigamente era a maior loucura, cada um é por si na face da terra. Né? Depois que, quando veio a lei, começou a frear essas coisas. Aí, frear, não é acabar, frear. Hoje em dia, na nova aliança, nós sabemos que para ir para a vida eterna, devemos fazer o bem. Aí cada um que se esforce em fazer o bem. Quem faz o bem, a lei vai elogiar a lei dos homens, porque não existe mais a lei de Deus, então existe a lei dos homens. Então a lei dos homens vai elogiar se você obedecer. Se você desobedecer, então essa lei vai servir para você, serve para você. Não é para servir para você. Você não é assassino. Se a lei dos homens está dizendo para não matar, se você mata, então você é assassino. Então você deve pagar pelo erro que você está cometendo, né? Porque a gente se juntou aqui e disse, para ir para a vida eterna não se deve matar. Então a gente vai criar um grupo aqui e vai criar uma lei e até alguém mais forte entre a gente para proteger quem for tentar matar um ou outro. Isso se chama, sabe o quê? Sociedade, força policial, órgão do governo. Tudo isso aí. Pronto, é esse entendimento que eu falei. Então, Deus tinha dado, inclusive, essa lei ao povo antigo. E tinha ordenado que obedecesse. Ele tirou essa ordem. Não existe mais a lei. Não é a Torá, viu? Torá é instrução. Lei é uma ordem que Deus dá. Obedeçam. Isto é a lei. Isso é a lei. É a ordenança de obedecer a tudo, sem se desviar para a direita e para a esquerda. Ele não quer saber. Deus é Deus. Se desobedecer, tá fora da jogada. Entendeu? Então era assim. Então aí Jesus vem e livra aquelas pessoas, não é o mundo. Ele livra aquelas pessoas que tinham recebido a lei, livra aquelas pessoas do castigo e abre uma nova porta agora e diz, quem quiser, não é somente aqueles antigos, mas é todos agora que quiserem entrar por essa porta que eu mesmo abri, não eu, Miró, né? Jesus. Embora o seu Espírito habite em nós, né? Não é em mim, é em nós. Então eu abri uma nova porta. E para se entrar nessa nova porta, é preciso que você entre sem a natureza humana, porque a natureza humana não pode ir para o reino espiritual. A natureza humana é da carne, é deste mundo. Você precisa viver em espírito, andar em espírito. O que é andar e viver em espírito? É pensando nas coisas que são do alto, na Jerusalém celestial, na Israel celestial. Não é que é a cidade do nosso Deus, né? Jerusalém Santa, né? Lá do alto, de onde vem o nosso socorro. É de onde vem, porque lá está o Rei dos Reis, reinando para todo sempre lá na cidade celestial, eternamente. Nós vamos nos unir, né? Com eles, aqueles que foram os primeiros aí para lá. O povo escolhido está lá. Aí nós que estamos indo agora, estamos indo. Mas não é todos que querem. Não é todos que entendem ou aceitam. Querem ainda fazer da sua própria maneira. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer, eu tenho muita tristeza no meu coração, no meu peito, pelo meu povo, que eu sei que eles são dedicados a Deus, mas a dedicação e o que eles estão fazendo não está baseado no verdadeiro conhecimento que está em Cristo Jesus, porque em Cristo aquilo ali chegou ao fim, aquela obediência, o jejum, a oração interminente ali, né? Tem que orar todo sem parar, pedindo sem parar a Deus. Acabou aquilo ali, porque antes mesmo que você peça, Deus já sabe. Deus quer que você vá viver a sua vida se dedicando. Se dedique. Do nada, uma promoção no seu trabalho, acontece uma coisa assim que você... Deus te abençoando. E se você está muito rico e do nada começa a ficar pobre, dê graças a Deus também, porque Deus te abençoando. É te tirando de uma posição para te levar para uma posição para que você não venha a se virar contra ele, entendeu? Eu vou terminar aqui porque eu perdi o vídeo, porque eu acho que eu perdi o vídeo, porque quando vai se aproximando 10 minutos, aí perde. E aí, vamos dar continuidade, né? Esse é o 6º vídeo. E eu pretendo literalmente parar agora, porque eu tenho um compromisso agora. Então não posso demorar mais muito tempo aqui não. Então é isso, pessoal. O resumo de tudo: foi anunciado o Evangelho, né, por meio de Cristo Jesus.
para os seus, né, que eram os judeus, para quem estava debaixo daquela antiga aliança. Então foi anunciado um evangelho. O que é o evangelho? É uma boa notícia. Qual era a boa notícia para aquele povo? Que não existia mais o castigo de Deus se alguém desobedecesse a lei. Entendeu? Ou seja, Deus estava sendo o quê? Misericordioso. Eu queria usar a palavra graça. A graça de Deus caiu sobre aquelas pessoas. O que é a graça? É o dom imerecido. Você vai ganhar algo, você vai receber o resultado de algo sem ter que fazer alguma coisa, sem ter que ter a necessidade de fazer algo. Ou seja, aí foi por isso que veio o ensinamento dizer: ei, Deus está dando a vocês algo, mesmo sem vocês ter que fazer nada, não é? Mas isso não significa que vocês vão tornar essa liberdade agora, não é? Uma desculpa para fazer o que vocês querem. Até porque existe aliança. Esse evangelho é para os judeus. Vocês têm que permanecer, não é? Na obediência da lei até o fim. Porque não vai chegar o último dia. Foi avisado por Jesus, os profetas, todo mundo. Então vai chegar o último dia. O último dia chegou, que foi lá naquele tempo lá, o ano 70, quando o templo caiu. Ou foi no ano 70, 71, 69, seja lá quando foi a data. Acabou aquilo ali quando o templo caiu. O templo caiu, como é que você vai seguir as orientações religiosas da lei sem o templo? Se o templo é o principal local, é o principal símbolo da lei antiga. É o templo. Para se fazer qualquer coisa da lei, tem que ter o templo. Jejum é jejuar no templo. Você sai de lá sem comer. Mas o jejum você entrega no templo. Entendeu? O resultado. Cadê o templo? Aí estão fazendo um templo daí, evangélico agora. Tá de brincadeira comigo isso aí, né? Então foi ensinado aquele pessoal a obedecer a lei até o fim. Até que existisse o templo lá, todo mundo obedeceu lá. Tá lá em Hebreus. Os sacerdotes estavam oferecendo um sacrifício, embora não tirasse pecado, porque não existia mais, como eu estou dizendo, acabou o castigo. Os sacerdotes cumpriram com a lei, todo mundo estava indo. Foi por isso que disse: olha, não abandone as reuniões. Mesmo, veja, não dá para você ir para Jerusalém, peregrinar, não é? No templo lá. Pronto, você vai fazer as suas obrigações religiosas no máximo que você conseguir, lá onde você mora, na sua casa. Se você conseguir uma maneira de peregrinar lá na Terra Santa, né, do passado, aí você vai. Mas se você não puder, não tem mais o castigo de Deus que vai cair sobre você, porque você não foi apresentar suas obrigações religiosas no templo. Entendeu? Não tem mais o castigo. Ou seja, a graça de Deus estava sobre a pessoa. Aí, as pessoas antigamente, entendendo que não tinha mais o castigo de Deus quando desobedeciam a lei, aí estavam fazendo o quê? Estavam indo fazer o que a natureza humana queria. Aí se metiam em lascívia, em adultério, nas coisas que pertencem a esse mundo louco aí, dessas pessoas malucas aí, que quer fazer o que quer, da sua própria maneira. Da natureza humana, né? Os frutos da maldade. Estão vivendo de uma forma desenfreada, louca mesmo. Aí a pessoa de antigamente, Deus está dando liberdade a todo mundo? Então eu vou viver a maneira. Não, aí foi na hora que Deus enviou um cara, que foi o Paulo, para anunciar o evangelho aos gentios, porque até os judeus estavam abandonando a lei. Não é que não era para permanecer até fiel, mas depois que o templo caiu, ele fez: e agora? O templo caiu, acabou tudo agora. Agora eu não preciso mais fazer nada daquelas obrigações religiosas. Eu sou livre agora em Cristo Jesus. E aí, eu vou fazer o quê? Aí Paulo manda uma carta dizendo: não permita que essa liberdade que vocês tiveram da lei se torne uma desculpa para vocês fazerem o que a natureza humana de vocês quer. De onde vem o quê? O adultério, o roubo, a malícia, o engano, a mentira, a soberba, a vontade de possuir as coisas. Todas essas coisas aí. Tudo desejo físico, tudo isso aí. Isso aí são coisas que pertencem a este mundo. Você quer? Vá lá. Você quer ser rico? Vá lá, estude, se dedique,
negocie, seja rico, qual é o problema nisso aí? Agora, se você for procurar essas coisas com malícia, com maldade, enganando as pessoas, mentindo, tirando delas o direito de conhecer também, e aí, como é que vai ficar a sua história? Você está buscando viver essa vida aqui ou a vida eterna? Cabe a você entender. Então, se você está buscando vida eterna, então eu aconselho você a procurar fazer o bem, a obedecer às autoridades que existem aí do governo, não é? Porque todas as autoridades que estão aí foram constituídas por Deus. Não é autoridade eclesiástica, autoridade governamental. Foi Deus que criou essas autoridades. Foi tudo Deus aí. O governo eclesiástico, que tem que ter um templo, um sacerdote, Deus tinha dado antes no passado. Agora está com Cristo na Nova Jerusalém Celestial. No templo que Jesus serve é melhor e é maior, porque não foi construído por seres humanos. Está no céu, no alto. E lá o homem não mexe, não pode receber nada, nadinha. Entendeu? Pronto, acabou isso aí. Acabou. Mas enfim, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero finalizar falando sobre o conceito da nova aliança, né? Então, a nova aliança, antigamente, se você fizesse o bem, você não era recompensado com nada, não é? Você era recompensado por obedecer à lei. Como a lei dizia que você deveria fazer o bem, aí quando alguém não obedecia a lei, ele pecava duas vezes, por não fazer o bem e por desobedecer a lei. Então, quem morria sem a lei que mandava fazer o bem, aí o cara morria sem essa lei antigamente. Aí veio a lei para poder ajudar a pessoa a se manter até que viesse, né? Por quê? Para instruir as pessoas a fazer o bem. Mas as pessoas não entenderam, se perderam. Começaram a obedecer a lei de uma forma religiosa. Tenho que fazer isso porque Deus vai me matar. Não, pô. Não é assim. Você obedece à lei porque você entende que é Deus te ensinando a fazer o que é bem, o que é o bom. Porque Deus é bom. E como Ele te fez imagem e semelhança dele, aí você é como um Deus. As escrituras dizem que o Criador, quando fez os seres humanos, Ele fez deles deuses. Então eu sou um Deus que faço bem ou mal. Mas eu imito alguém. Quem? O meu Criador. Que faz o quê? Ele faz o bem. Ele é bom. Ele só faz o que é bom. Aí eu imito ele. Você está entendendo? Agora com os perversos, aí eu vou tratar os perversos com o quê? Aí antigamente tinha uma maneira, agora tem uma nova maneira. Eu vou agir como uma serpente, mas com amor. Porque sabendo que ele é perverso, mas ele também é meu irmão. Ele está na ignorância da religião ou da natureza humana, seja lá onde for a doutrina, porque também é uma doutrina. Saber que existe teologia da natureza humana, de como você ser lascível, de como você ser imoral, adúltero, tem todas essas coisas. Você pode aprender também na natureza humana. E Deus quer que você abandone tudo isso aí e vá para Ele. E ir para Ele não é lendo algo para você ser iluminado. Não é mais assim. Acabou isso aí. E nem era assim, né? Porque Paulo vai dizer que os judeus procuravam naquilo que estava escrito e não acharam. Não acharam. Mas é isso. A nova aliança foi feita. Tudo já está aqui. Quem quiser partir para a vida eterna, que faça o bem. Se dedique, respeite as autoridades governamentais e respeite a autoridade eclesiástica que foi estabelecida, única, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele está no céu nos representando. Você vive a sua vida aqui, morreu, parte para o juízo e vai para a vida eterna. Pronto, acabou-se, ponto final. Beleza?